nossa aula de hoje é sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado foi o período da história do Brasil iniciado a partir da independência do país em 1822. Essa fase estendeu-se até 1831, quando o imperador Dom Pedro I abdicou o trono brasileiro em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. A Constituição de 1824. Após a independência, a nova nação precisava de uma Constituição para essa tarefa. Era necessário formar uma Assembleia Constituinte, que deveria ser escolhida por meio de eleições. Os trabalhos da Constituinte iniciaram-se em maio de 1823 e foram marcados pelo atrito entre Dom Pedro I e as elites econômicas e políticas do Brasil. As discordâncias entre os parlamentares de Dom Pedro I ocorreram em decorrência da arbitrariedade e da autoridade do imperador nas tomadas de decisões. No caso da Constituição, os parlamentares defendiam a existência de maior liberdades individuais e a limitação do poder real. Em contrapartida, Dom Pedro I queria poderes ilimitados para governar o Brasil. A Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário e emancipacionista de cunho republicano e separatista entre os monarquistas e os liberais. A Confederação do Equador ocorreu na região nordeste do país em 1824, durante o período do primeiro reinado, quando Dom Pedro I outorgou a Carta Magna de 1824, que culminou na elaboração da Constituição Brasileira em 1824. Reconhecimento externo da independência. Já em 1824, buscando cumprir sua política de aproximação com outras nações americanas, os Estados Unidos reconheceram o desenvolvimento da independência do Brasil. Tratado de Paz e Aliança. Segundo esse acordo, o governo brasileiro deveria pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal aceitasse a independência do Brasil. Além disso, Dom João VI, rei de Portugal, ainda preservaria o título de imperador do Brasil. Essa última exigência, na verdade, manifestava o interesse que o monarca lusitano tinha em reunificar os dois países em uma só coroa. Na condição de nação recém-formada, o Brasil não tinha condições de pagar, apesar da indenização estabelecida pelo Tratado de 1825. Nesse momento, os ingleses emprestaram os recursos que asseguraram o pagamento deste valor. Na verdade, o dinheiro nem chegou a sair da própria Inglaterra, já que os portugueses tinham que pagar uma dívida equivalente aos mesmos credores. A Guerra Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um conflito travado pelo Império do Brasil contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, pelo controle da Cisplatina, região que atualmente conhecemos como Uruguai. Essa foi a primeira guerra de que o Brasil participou como nação independente e estendeu-se de 1825 a 1828. O resultado do confronto foi desastroso para o Brasil, que além de perder a Cisplatina, teve de amargar uma intensa crise econômica. Por que ocorreu a Guerra da Cisplatina? A região da Cisplatina, atual Uruguai, era um local de tensão e atrito desde o período colonial. A disputa pela Cisplatina teve como marco estipulado pelos historiadores o ano de 1680, quando a coroa portuguesa autorizou a construção de um forte na margem oriental do Rio da Prata. Surgia nesse momento a colônia do Sacramento. O declínio do primeiro reinado. 9 anos após a independência do Brasil, o governo de Dom Pedro I estava extremamente desgastado. O descontentamento popular com a situação social do país era grande. O autoritarismo do imperador deixava grande parte da elite política descontente. A derrota na Guerra da Cisplatina só gerou prejuízos financeiros e sofrimento para as famílias dos soldados mortos. Além disso, as revoltas e movimentos sociais de oposição foram desgastando aos poucos o governo imperial. Sentindo a forte oposição ao seu governo e o crescente descontentamento popular, Dom Pedro I percebeu que não tinha mais autoridade e forças políticas para se manter no poder. Em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou a favor de seu filho, Pedro de Alcântara, então com apenas 5 anos de idade. Logo após deixar o poder, viajou para a Europa. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, primeiro reinado.
E para fixar o assunto, eu vou propor a vocês a atividade em casa. Então, redija um texto em papel pautado sobre o declínio do primeiro reinado. Nesse texto, vocês têm que deixar claro os motivos, né, que levou à queda do primeiro reinado. Então é isso, turma. Até a próxima aula e um beijo.